uma live de liderança. Hoje o tema é o medo na vida de um líder, o medo na vida de um líder. E nós vamos tratar aqui todas as lutas, as dificuldades que os líderes infelizmente têm enfrentado por causa do medo. Medo e insegurança na vida de um líder. Então eu quero ressaltar novamente com você que o primeiro ponto de travas são travas nos novos cenários. Líderes que permitiram o medo tomar conta deles, líderes que permitiram a insegurança tomar conta deles, são líderes que serão direcionados nos novos cenários pelo medo. Nós estamos vendo isso no momento que nós estamos vivendo aqui, nesses dias de novos cenários, dias de um novo tempo, onde as pessoas infelizmente têm sido conduzidas pelo medo, pela insegurança. As atitudes delas estão sendo direcionadas pelo medo, pela insegurança. Tem muito líder que ele está falando já, olha gente, vai ser um tempo difícil, vai ser um tempo complicado, ai meu Deus isso, ai meu Deus aquilo. Mas olha, a dificuldade nem chegou na vida de muitos líderes. Mas só porque ela está entrando no novo cenário, esse novo cenário infelizmente está criando um medo, uma angústia no coração dela e está tirando ela do foco do crescimento, do avanço, porque ela tem deixado o medo tomar conta dela. O segundo ponto aqui são as falas de medo, Onde o medo e a insegurança ele atua na vida de um líder? Nas falas, Nós vemos líderes aí com falas de derrota, não vou conseguir, não vai dar certo, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não nasci para isso, São falas que vêm do medo, porque quando elas analisam a vida delas assim, com uma frieza, elas vão ver que claro que elas são capazes. Todos nós temos talentos inúmeros na nossa vida. Toda fala de insegurança e medo, ela só vem de um bloqueio que nós temos com o nosso passado, infelizmente. Então são os dois primeiros pontos, onde o medo age na vida de um líder, age sempre que aparece um novo cenário. E o medo age nas falas de um líder, E infelizmente a fala, ela transmite o nosso coração, É complicado. Olha aonde mais os líderes, o medo age na vida dos líderes, aonde os líderes têm que transmitir novos projetos. Você já viu um líder tentando transmitir um projeto cheio de medo? Tentando transmitir um novo cenário cheio de medo? A gente sempre ressalta, já pensou se um capitão de um exército, naquele momento ali de enfrentar inimigo, está frente a frente com o inimigo, espada na mão, Já pensou se naquele momento ali eles vão falar, gente, nós vamos agora para a guerra, vamos avançar, e ele começa a falar cheio de medo? Olha, deixa eu te dar uma frase, que o pessoal gosta de frase. O medo contamina, Você acha que o coronavírus contamina? O medo contamina muito mais. E o medo você pode estar de máscara, você pode estar sem máscara. Quando você abre a boca com medo, aquele medo contamina. Suas palavras podem ser as palavras melhor escolhidas. Você pode ter as melhores palavras. As palavras não têm poder. As palavras não são máscaras para contaminar. O medo contamina, acabou. Ele transborda, ele transmite. Quando você vai transmitir um projeto cheio de medo, gente, sua equipe não vai entrar. Por quê? Porque o medo contamina, o medo trava, o medo limita, Quantos líderes nós vemos com medo, insegurança na hora de transmitir projetos? Talvez você está aqui hoje e você é um líder que tem transferido projetos com medo. Você tem permitido, infelizmente, o medo direcionar suas atitudes, Então, o medo e a insegurança atua quando um líder vai transmitir projetos. Outro ponto quando o medo influencia, determina, quando o líder tem medo de perder a confiança da equipe. Você já viu isso? O líder que tem medo de perder a confiança? Então o líder não corrige, o líder deixa a equipe de qualquer forma, o líder deixa a equipe de qualquer jeito, Tem uma frase que nós ressaltamos muito, é que quem tem medo de perder já perdeu. Anota isso aí, quem tem medo de perder já perdeu. Quando o medo age na vida da pessoa, que infelizmente trava ela tem medo de perder a confiança ali das pessoas, ela tem medo de perder a confiança dos liderados, ela tem medo de perder os seus liderados, ela fica travada,
E é esse medo criado ali, né, gerado dentro dela, que a trava, que a impede de avançar, né? Então são inúmeras coisas. Outra coisa que o medo interfere, estou despejando um monte de coisa aqui em você, sobre pontos, né, que o medo nos atrapalha. Outro ponto é, quando aparecem pessoas na nossa equipe que são aparentemente melhores. Olha aí, gente. O quanto que eu já vi de líderes que quando aparece alguém que só é aparentemente melhor que ela, o líder não demonstrou nada. Às vezes, aquela pessoa que chegou só se veste um pouquinho melhor. E os líderes muitas vezes já ficam todos inseguros, ficam todos travados, ficam todos com medo, ficam todos cheios de insegurança, só porque apareceu alguém que aparentemente é melhor do que ela, mas nem mostrou ainda nada. Você vê que é uma trava na vida da pessoa? Você vê que é um bloqueio na mente da pessoa esse medo, né? Porque aquela pessoa nem demonstrou nada ainda, mas só porque aparentemente ela pode ser alguém melhor do que você fica com insegurança de exercer a sua liderança na vida dessa pessoa. É só porque apareceu alguém melhor, né? Então o que é isso? É o medo. Por quê? Porque o medo ele vai criando coisas inexistentes. Nem existe, nem apareceu, nem demonstrou algo, mas só a aparência já travou, só a aparência já bloqueou o líder, né? E o medo faz isso, né? O medo faz com que o líder fique paralisado, fique travado, né? A gente vê isso muito. Chegou alguém na equipe ali que tem a aparência de ser um pouquinho melhor, né? Quem tem medo já trava diante daquela pessoa. Mas essa pessoa nem demonstrou nada ainda, né? Ela só está ali, ela só talvez se veste melhor, tem uma fala, um posicionamento um pouquinho melhor. E quantas pessoas os líderes não perdem, infelizmente, por causa desse medo e dessa insegurança de algo que nem existe. Olha que coisa poderosa. Quem já viu isso acontecendo aqui? Só para ver se eu não estou falando besteira, manda eu nos comentários aqui. Manda eu nos comentários, só para me ver se não é besteira o que eu estou falando aqui, gente. Quem já viu pessoas com medo de outras só pela aparência? Só pela aparência. Nem demonstrou nada ainda. Acontece demais. Então as pessoas são travadas por esse medo inexistente. Olha que coisa, né? Muita gente mandando eu aí, né? E eu já vi isso diversas vezes. E talvez isso está acontecendo na sua vida, porque você ainda tem deixado o medo dominar a sua liderança. Outra coisa, né, que é consequência, tudo consequência, o medo rouba a autoridade. O medo rouba a sua autoridade, né? Da mesma forma que eu estou falando que o medo transmite, né? Às vezes você está querendo demonstrar uma coragem, mas você está demonstrando um medo mais do que tudo, né? E isso te rouba a autoridade. O que te dá autoridade, gente? O que é autoridade? É uma autorização que as pessoas te dão. Então, a autoridade é uma autorização que as pessoas te dão, né? Para liderá-las, para conduzi-las, para influenciá-las. Quando você tem autoridade, é uma autorização que as pessoas te dão. Agora deixa eu te falar uma coisa. Ninguém te dá autorização, ninguém te dá autoridade se elas permitirem que o que reina no seu coração é o medo. O que domina o seu coração é insegurança. Ninguém vai te dar autorização. As pessoas só darão autorização para direcioná-las e influenciá-las líderes que são fortes, são decididos, sabem o que estão fazendo e são corajosos, né? Então, quando você permite o medo tomar o seu coração, infelizmente você está perdendo a autoridade, você está perdendo a autorização. Olha o que tem de líder sem autoridade aí, é impressionante. Não tem autoridade nenhuma, fala, ninguém ouve, fala, ninguém leva a sério, fala, ninguém é influenciado por aquilo, né? E aí eu estou falando que tem líder, não, tem pessoas na posição de líder, né? O que a gente vê de pessoas que estão na posição de líder, mas não tem autorização nenhuma para influenciar, infelizmente, né? Você vai vendo isso nas empresas, né? Nos fatos, as pessoas nos contando, no mundo, é demais. Por quê? Porque eles não têm autoridade. Por que eles não têm autoridade? Porque a fala deles é só uma fala de proteção, de medo, né? Por que eu não consigo ter uma equipe apaixonada mesmo pagando um salário?
Porque o que domina a sua vida é o medo de perder finança, é o medo de perder a sua posição, é o medo de perder o seu cargo, é o medo de perder o salário que você tem, é o medo de perder financeiramente. Então, se as suas atitudes são baseadas no medo, essas atitudes nunca vão apaixonar alguém. Nunca vão apaixonar alguém. Agora, quando as suas atitudes são movidas por sonhos, por projetos, por objetivos, essa paixão vai queimar também no coração da sua equipe, né? Então, e você vai ganhar autoridade por isso. Então o medo rouba a sua autoridade. Outra coisa que o medo faz, gente, faz você assumir, né? O medo faz você ter medo de assumir decisões, riscos. Gente, a liderança é risco, sim ou não, gente? Riscos, você tem riscos, né? Todo avanço, todo crescimento, ele vai fazer com que você corra riscos, né? E como é que você vai correr riscos se a sua vida está baseada no medo e não baseada nos projetos, e não baseada nos sonhos, e não baseada na vontade de crescer, e não baseada na vontade de avançar, né? Olha aí, ó, eu era exatamente assim, atitudes baseadas no medo. Não, as nossas atitudes precisam ser baseadas na coragem, né? Risco nós vamos ter, claro, a gente não vai ser doido, né, e maluco para tomar todas as decisões, né, naquele negócio assim, meu Deus, se não der certo vai perecer todo mundo, nós vamos perder todo mundo. Não. Nosso risco é calculado, mas nós assumimos riscos, nós não temos medo, né? Nós não temos medo de perder, nós não temos medo de perder a posição, nós não temos medo de perder o cargo. O que nos move é o projeto de avanço, de crescimento, de realizações de metas, de objetivos, né? Olha aí, o Arthur mandou até uma frase interessante: o risco calculado não é um risco, né? Quando você acredita no seu trabalho que você vai dar resultado, você sabe, é um risco, mas calculado, você consegue avançar, né? Que coisa poderosa, né? Então, o líder que é movido pelo medo, infelizmente, né? Tá sendo direcionada com medo de riscos, né? Olha lá, a Mônica mandou: eu vejo o inverso, né? O abuso de autoridade, pois insegurança cria uma casca repelindo a equipe. Exatamente isso. É o medo de perder a posição, o medo de perder o cargo, é o medo de perder a autoridade que ela nem tem. Você já viu? Ela nem tem, né? Os líderes acham que tem autoridade porque somente estão lá no lugar de fala. Não, você tem autoridade quando você fala e as pessoas recebem aquilo com amor. Elas te deram autorização de influência. Você consegue ver isso? Né? Você não tem autoridade quando você baixa a goela abaixo. Não, você tem autoridade quando as pessoas te autorizam a influenciá-las. Olha que coisa poderosa, né? Exatamente isso, né? Então, 7º ponto é isso. Os líderes têm medo de assumir riscos. 8º ponto, né? Eu estou dando aqui inúmeras coisas que você vê que são travas na vida dos líderes, né? Eles não iniciam novos projetos, né? Estão sempre travados na zona de conforto, sempre presos na zona de conforto, tem medo de iniciar um novo projeto. A gente tem visto isso, né? Muitos líderes sabem que tem que começar uma live, sabem que tem que fazer algo online, sabem que tem que iniciar um novo projeto, mas tem medo do que vai acontecer, medo do que as pessoas vão falar, né? Então elas ficam travadas nos novos projetos, elas sempre vão tender a fazer as mesmas coisas que elas fazem há anos, porque elas não querem se expor ao novo, porque o novo cenário, né, cria um medo, cria uma angústia no coração delas. Então esses líderes ficam extremamente travados por causa do medo, né? O medo tira a vontade de ganhar, olha lá, né? Olha que o pastor Júnior mandou: o medo tira a vontade de ganhar. Então o medo faz com que os líderes não se movam pela vontade de vencer. O medo faz com que os líderes sejam movidos pelo medo de perder, pelo medo de ganhar, né? Pelo medo de perder, né? Não são movidos pela vontade de ganhar. Que coisa, gente, que coisa. Infelizmente, né, muita coisa o medo traz, né? Então as pessoas não iniciam novos projetos pelo medo, pela insegurança. Elas vão tender a ficar na zona de conforto. E olha, a zona de conforto não é zona de crescimento. Aprende isso. Líderes que escolheram ficar na zona de conforto abriram mão da zona de crescimento, né?
uma coisa que nós ressaltamos é não confunda o conforto com a zona de conforto. Tem pessoas que têm uma vida extremamente confortável, mas não estão na zona de conforto. Existem pessoas que vivem uma vida sem conforto nenhum e estão e continuam na zona de conforto. Como assim? Tem líderes que têm uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, um salário maravilhoso, mas mesmo assim se expõem a novos desafios, se expõem a novos projetos, eles avançam, eles crescem, eles começam coisas do zero. Enquanto pessoas que muitas vezes não têm carro nenhum, não ganham nada, enfrentam inúmeras dificuldades, mas não se expõem ao novo, porque elas estão na zona de conforto. Olha isso. Infelizmente é isso. É uma frase aí, ó. Você pode ter muito conforto e não estar na zona de conforto, e você pode não ter nenhum conforto e ainda assim estar na zona de conforto, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então ela não inicia novos projetos. E aí é aquilo, o nono ponto, que eu acho que é o tema aqui dessa live: o medo contamina. O medo contamina. Quando você vai falar para um público que você está com medo, esse medo transparece. Quando você vai fazer um projeto, você tem um sonho e você tem medo desse sonho e esse medo transparece para a equipe. É impressionante. E da onde esse medo vem? Da onde esse medo vem? Esse medo vem, primeiro, de uma maneira errada de como as pessoas lidam com elas mesmas. Quem que é o líder? O líder corajoso que avança é um líder que sabe lidar bem consigo mesmo. Ele sabe lidar bem com esse medo que vem no coração. O líder, ele também tem medo, mas é um medo controlado. É um medo calculado, é um medo que vem para proteger, para guardar. Nós falamos aqui, né? O medo é criação de quem? Né? Tem gente que fala, não, o diabo que criou o medo. Não, Deus colocou o medo no nosso coração, mas é um medo que nos protege. É um medo que nos faz calcular da forma correta, de uma forma inteligente, né? O medo, ele está e ele nos protege. Agora, o medo desalinhado é o medo que rouba nossos projetos, que rouba os nossos sonhos, que rouba os nossos objetivos, que nos impedem de avançar, né? É um medo que está desalinhado e é esse medo que trava os líderes. Por quê? Porque na maneira de lidar consigo mesmo, quando ele está cheio de medo, ele não consegue lidar bem consigo mesmo, né? Então ele deixa o medo dominar a vida dele, né? E se ele não consegue lidar bem consigo mesmo, como é que ele vai lidar bem com as pessoas? Se ele não consegue lidar bem consigo mesmo, porque o medo é ele com ele mesmo, né? Não tem ninguém, é ele com ele mesmo, né? Ele cria cenários inexistentes, né? Assim não é quando a gente está com medo, gente? Você cria cenários que não existem, nossa, na sua cabeça, né? Você já viu os seus pensamentos te levarem para cenários que jamais existiriam, né? Uma pessoa cheia de medo, ela começa a ver desgraça, ela começa a ver perca, ela começa a ver dores, ela começa a ver lutas na frente dela, ela fica totalmente desesperada. Por quê? Porque ela não sabe administrar esse medo dentro dela, e esse medo leva ela a enxergar cenários terríveis, né? Então, o que acontece? Eu estou te revelando um problema aqui hoje, né? Talvez você está aqui hoje, o que determina, o que conduz a sua vida é o medo. É o medo. É o medo que vai, né, que tem conduzido, que tem direcionado, que tem guiado a sua vida, né? E aí, como é que resolve isso? Olha, todo esse medo, pessoas descontroladas no medo, infelizmente, é uma trava que ela tem do passado. Uma trava que ela tem da família, da casa, do lar dela, né? Uma trava que ela tem lá do passado e infelizmente precisa ser trabalhado dentro dela. E eu vou começar a trabalhar todas essas travas. Eu estou hoje te revelando um problema, né? A ênfase da live aqui hoje não é te dar solução, eu estou te revelando. E claro que revelar o problema é a primeira parte. Revelar e enxergar o problema é a primeira parte da resolução dele, da solução deles. Então essa é a live de hoje, é para pilhar a sua cabeça mesmo. Eu te revelei aqui onde o medo age na vida das pessoas, age em várias áreas, em várias ênfases, e nós vamos tratar ele nos próximos dias. Nós vamos acertar ele nos próximos dias. Bom, quero te convidar para estar comigo amanhã, 7 horas. Esteja comigo na live aqui novamente. Nós vamos fazer lives sobre liderança. Eu vou conduzir essa semana muito, né, de como o líder lida com ele mesmo. Como é que o líder lida consigo mesmo? Isso é muito
muito importante, né? É muito importante nós aprendermos. Então nós vamos conduzir. Hoje nós falamos sobre o medo, mas nós vamos falar de um próximo tema e vai ser tremendo, explosivo. Ok, pessoal? Então é isso aí. Deixa eu fazer um pedido aqui especial para você que está na live comigo. Eu estou começando um projetinho, né, do meu canal do YouTube e comecei ainda, vou começar a postar os vídeos, né, e vai começar a sair vídeo lá no canal do YouTube. Quero só te dar um desafio, entra na minha bio, entra lá no meu Instagram, na página do meu Instagram, lá na bio tem um link do YouTube, clica nesse link, se inscreve no canal, ativa o sininho para você me ajudar, né? Muito bom, a gente precisa ter mais inscritos lá para conseguir fazer mais coisas, então clica lá no link aqui do Instagram, vai no Instagram, clica no link da bio e se inscreve lá no meu canal do YouTube, vai começar a sair muito conteúdo de liderança lá. Olha, eu estou disposto a fazer o melhor canal de YouTube a respeito de liderança, o melhor canal do YouTube a respeito de liderança. Tem pouquíssimos vídeos de liderança, realmente liderança na essência. Liderança é liderar pessoas, liderança é liderar a si mesmo. Você vê muita ferramenta lá no YouTube, ferramenta. As pessoas vão te dar ferramenta de liderança. O que adianta usar uma ferramenta se você não sabe lidar com coisas intangíveis como motivação, paixão, energia, ânimo da sua equipe? Não adianta nada, né? Ferramentas todo mundo aprende, né? Agora essas coisas intangíveis, sabe, essas coisas que 1 mais 1 não é 2, é complicado, né? Isso eu vou estar ensinando para você como lidar. Então, pessoal, é isso aí. Obrigado a todos que estiveram na live aqui. Printa aí, posta nos seus stories, compartilha com todo mundo aí e nós vamos espalhar liderança para essa geração. Que Deus abençoe vocês. Espero todos vocês amanhã, 7 horas da manhã, para mais uma live especial. Ótimo dia!